Pronto, Mariana, pode iniciar a sua apresentação. Bom, então, vou falar sobre a categorização de vídeos educacionais do YouTube por meio de comentários. O autor foi Henrique Carlos Carvalho, Cristiano, Eduardo Augusto, Luciana, Alessandro e Priscila. O professor orientador era o Márcio Borges. Bom, o YouTube é uma plataforma criada em 2006 com o intuito de compartilhamento de vídeos. Ele foi criado por Chad Hurley, Jawed Karim e Steve Chen. Eles também foram co-participadores da empresa e depois deixaram a empresa, venderam. Bom, a cada 1 minuto, 400 horas são postadas no YouTube. 2 bilhões de acessos de pessoas acessam o YouTube por mês. No Brasil, 95% das pessoas conectadas acessam o YouTube pelo menos uma vez por mês. De 9 a cada 10 pessoas aprendem com o YouTube ou aprendem coisas no YouTube. E 1 a cada 2 acreditam que os conteúdos são realmente válidos para aprendizagem. Bom, o YouTube se tornou também um objeto de aprendizagem, que é o OA. Ele se define como qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para auxiliar na educação, com a única condição de que seja entregue pelas mídias, pelas redes, por imagem, vídeo, animação, texto ou outros. Aí, com o YouTube lançou uma plataforma exclusiva com o Google, que chama o YouTube Edu. Ele tem foco de conteúdos educacionais específicos para a área de ensino fundamental e médio. Aí entram neles as temáticas história, geografia, matemática, inglês, espanhol, física. E daí esses conteúdos têm esse limitante, que a plataforma ela não engloba ensino superior e nem ensino técnico, o que já dificulta para as pessoas que estão buscando conteúdos específicos para aprendizagem. O OA, que é esse objeto de aprendizagem, ele busca uma seleção por meio de identificação dos usuários e armazenamento de suas preferências. E assim ele indica produtos, serviços e conteúdos que sejam relevantes para aquela pessoa. O Carvalho, que é o autor do artigo, ele critica essa categorização, porque ele diz que a categorização e a indicação do YouTube não se torna uma ferramenta relevante de fato para os conteúdos, e ele acredita que as seleções que eles fazem são erroneamente. O armazenamento de dados e a seleção dos vídeos não se adequa diretamente à proposta e aos interesses dos usuários. Então, ele deu a proposta e é o objetivo do artigo justamente de analisar esses conteúdos não pela categoria, como faz o YouTube no uso de metadados, mas sim a análise de comentários. E daí ele vai selecionar vídeos educacionais e não educacionais com base nos comentários. Para Carvalho, ele caracteriza que o comentário tem um potencial para ser utilizado justamente porque é diretamente o feedback do usuário, né? E o posicionamento dele. Só um minuto. Então, os artigos que ele relacionou, ele teve dificuldade em achar vídeos sobre a categorização de vídeos e como acontece esse processamento pelo YouTube, né? Então, ele vai se basear em trabalhos que buscam a recomendação, como o YouTube faz a recomendação. No Wikipedia e no YouTube foram as análises, porque ele via que os mecanismos funcionavam da mesma forma. Ele vai citar o Menoli. O Menoli, ele faz um conteúdo que é de mineração dos textos. Ele extrai os conteúdos e classifica por meio do LOM, que é LOM. Essa classificação, ela vai interagir com todas as características do conteúdo e ela vai
criar meio que padrão de relação entre elas. Para o autor, esse mecanismo facilita a utilização e a seleção dos conteúdos. O Abu El-Aja vai classificar os vídeos do YouTube por meio de multiclassificações. Só que ele vai fazer essas multiclassificações por meio de frames. Ele vai selecionar várias fotografias, né, dos vídeos e vai armazenar num aplicativo que vai gerar categorização. Para o autor, esse método é muito, muito importante para a compreensão dos vídeos e ele vai perceber um padrão de acordo com como aquele vídeo é feito. Inclusive, posteriormente na pesquisa, isso é muito relevante porque você vai perceber o ambiente em que aquele vídeo se passa. O Pinheiro, que é um outro ator que ele trouxe, vai fazer um processamento de acordo com como os comentários se dão e também sobre os multidados, que vai ter como base os feedbacks dos usuários. Para ele, essa pesquisa não é relevante porque ele classifica como vídeos de baixa qualidade, ainda sendo analisados com alta qualidade, e ele não explica como é o método de análise processo por processo. O Tewell é um autor que ele vai buscar. Ele tem uma pesquisa muito simples, que é relacionando as aulas de dança com gênero e sentimentos associados nos comentários. Para o autor, para Carvalho, é muito importante essa pesquisa, porque ela é uma pesquisa pequena que pode ser usada de uma forma ampla na análise de comentários do YouTube. Então, Carvalho coloca 3 críticas a respeito do uso de categorização. A primeira é que ele não tem transparência sobre as categorias. A segunda é que as informações são errôneas, então tem essa questão de os vídeos às vezes serem selecionados de uma forma errada e indicados de uma forma errada, e a impossibilidade de pesquisar algumas categorias. Isso se aplica a, por exemplo, nessa plataforma de conteúdo de educação, por exemplo, não ter essa limitante de não ter conteúdos do ensino superior ou outros conteúdos limita muito a explicação. Então, a pessoa tem que buscar fora dessa plataforma conteúdos que talvez não sejam seguros. E daí vem a proposta do autor, né, de classificar isso pelos comentários. Como ele vai fazer isso? Bom, primeiro, a análise. A análise dos vídeos, ele selecionou 200 vídeos, sendo eles 100 educacionais e 100 não educacionais. Como ele fez essa separação? Ele usou o autor Gomes, que tem como classificação de um produto específico didático-pedagógico um ambiente que proporciona essa ideia. Então, uma estrutura de sala de aula, uma estrutura de métodos didáticos que se relacionam com uma aula, por exemplo. Então, por aí ele exclui vídeos que são de reportagens, de documentários, de entrevistas, que podem ter cunho informativo, mas na verdade não servem como objeto específico de educação, não tem uma didática. Para o armazenamento dos dados, a coleta foi feita dos comentários e eles usaram o aplicativo Mozen Big Data Test Analysis. Nesse aplicativo, ele vai padronizar os dados, removendo toda a pontuação e estabelecendo uma norma morfológica específica para cada um deles. A partir disso, ele vai analisar a frequência dos vocábulos e fazer a seleção de conteúdos que são relevantes ou não. Nos resultados. Os resultados foram muito importantes porque eles mostram justamente o quanto os termos na área educacional são relacionados entre si,
tipo, professor, aula, a qualidade. Muito bom aparece nos dois, mas a frequência é 5 vezes maior, mais que 5 vezes maior nos vídeos educacionais, o que classifica o vídeo em uma boa posição. Fora isso, os termos do não educacional também são muito vagos e não tem uma temática ou uma correlação específica entre eles. Já na análise dos vocábulos, essa diferença entre correlação é menor ainda, e aparecem termos que se assemelham muito, como melhor e você, só que a classificação no educacional também é bem maior. E é possível perceber que no não educacional tem muito mais conectivos do que termos específicos, né? Então, essa relação, né, dos 3 melhores, dá para ver o quanto está voltado para a área da educação, os que foram selecionados como educacionais, e os não educacionais usam gírias e coisas muito não específicas. Como eu falei, muito mais conectivos no não educacional, e no educacional já bem correlacionados os termos entre si. Para o autor, então, há uma diferença gritante e fundamental entre os comentários dos não educacionais e dos educacionais. Ele questiona e corrobora com a ideia de que realmente a seleção pelo ambiente, e como o Gomes propõe, é fundamental também para estabelecer um padrão entre um e outro. E ele coloca duas críticas para próximos estudos, que é a utilização de técnicas de aprendizagem nas máquinas, ou seja, ferramentas de análise e aplicativos, como eles usaram, que sejam mais específicos para a coleta de dados e mais objetivos também, conseguindo fazer isso de uma forma muito mais simples e mais objetiva do que eles tiveram que fazer toda a seleção e tudo mais. E a segunda é ferramentas que utilizem também a relação desses comentários e os metadados, que são aqueles dados ofertados pelo YouTube, né? Como a visualização, os likes, dislikes, que também são dados relevantes se forem analisados com esse dos comentários, né? E é isso.